Paz do Senhor. De alegria, mais um dia na casa do Senhor para louvar e glorificar o Ele. As Bíblias de Juízes, capítulo de número 6. Glória. Encontrando, glória a Deus. Glória a Deus. A partir do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas, também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegar a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque sabiam que os seus gados e tendas vinham como gafanhotos em grandes multidões, que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, que entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Poder se assentar? Louvado seja Deus. Gratidão ao Senhor por essa oportunidade. Não sou pregadora. Aí estive ali perguntando ao pastor, quem ia ser o pregador para poder fazer o cartaz, e o pastor me fez o convite. No primeiro momento, pela nossa natureza falha, eu pensei logo, não posso não. Na igreja tem tanto pregador, tem o evangelista, tem o pastor, tem Jefferson, tem Medlânia. Só que aí no mesmo momento o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, eu quero disponibilidade. E no mesmo momento também veio à minha mente essa passagem, que fala sobre a opressão do povo de Israel, aliviando dos midianitas e também de Gideão. A Bíblia nos fala que Gideão era um jovem, que estava ali malhando trigo no lagar. Devido os midianitas saquearem, tudo quanto aquele povo plantava, tudo quanto aquele povo tinha de bicho, de plantação, os midianitas, os amalequitas iam ali saquear, porque aquele povo tinha em forma de opressão, para oprimir aquele povo. E Gideão estava ali no lagar malhando trigo. Eu, por curiosidade, fui pesquisar como era o lagar. O lagar era uma estrutura composta por 2 tanques, um mais em cima e outro mais embaixo, que era utilizado para espremer uva, azeitona, para fazer ali vinho ou azeite. Então Gideão estava ali naquele lugar malhando trigo, acredito eu, de forma escondida, para que o povo não viesse, os amalequitas não viessem ali saquear aquele trigo. E quando Gideão estava ali malhando trigo no lagar, o anjo do Senhor foi até ele, e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ali Gideão começou a se questionar, e o anjo do Senhor torna a falar ali com ele: o Senhor é contigo, e através de ti vai livrar o povo das mãos dos midianitas. E ali Gideão ele começou a se questionar. Acredito que da mesma forma que eu me questionei: por que eu? E Gideão ele dizia ali: eu sou o menor da minha casa. E Deus torna a falar ali com Gideão, diz: varão valoroso, eu sou contigo. Naquele momento que Deus fala a Gideão novamente, Gideão ele edifica um altar ao Senhor. Naquele momento que ele edifica o altar, adora ao Senhor, ele começa ali a convocar o povo, para aquela peleja. Então começa a convocar o povo, e ali se juntam mais de 30 mil. E o Senhor ele volta a falar a Gideão. Gideão tem muita gente, Gideão. Devido a ter tanta gente, o povo poderia falar que foi a sua própria mão que os livrou ali dos midianitas. E o Senhor fala a Gideão: Gideão, diga a esse povo que os covardes, que os medrosos, eles voltem, porque tem gente demais. E ali Gideão ele fala aquele povo, e ali naquele momento que ele fala, muitas daquelas pessoas já começam a desertar, a se afastar, a sair daquele lugar.
E o Senhor, naquele momento, ele torna a falar a Gideão. Gideão, ainda tem muita gente. Glória a Deus, glória a O Senhor, Deus. ele manda a Gideão que desça com o Glória a povo ali Deus. até as águas para testar aquele povo. E aquele povo desce ali a um lugar que tem água e começa a beber água. E diante daquilo, o Senhor, ele começa a ministrar a Gideão. Aquele povo que abaixar-se para tomar água, perdendo a atenção, esses não servem para mim. Mas aqueles que levarem a água até a boca, como sinal de certeza para não perder a atenção, esses são Força a Deus. e a partir daquele momento que Deus testa aquele povo, só ficaram 300. Né? Eu acredito que Gideão, ele pensou, os 300 pessoas, 300 homens, diante de um exército de Amalekita, de Midianita, como é que será isso? Né? E ali o Senhor, ele começa a dar estratégia a Gideão, aquele povo, e o Senhor manda Gideão, né, prosseguir, cercar aquele arraial, com usinas, com cântaros, e naquele momento Deus faz conforme a estratégia que o Senhor lhe deu, né? E cerca ali aquele ambiente, e eles começam a tocar as buzinas, quebrar os cântaros. Naquele momento o exército vê aquilo tudo, né, e começa a fugir, e ali o povo do Senhor, os 300 de Gideão, prevaleceram sobre os midianitas, né? O povo do Senhor prevaleceu. Às vezes a gente é como Gideão, a gente se questiona diante do trabalhar de Deus. Às vezes Deus diz é você, e a gente começa a se questionar diante do Senhor. Senhor, por que eu? Tem fulano que é melhor do que eu, tem fulano que sabe fazer melhor do que eu, por que? Glória a Deus. E ali a gente começa a se questionar diante do Senhor. E ao que o Senhor falou ao meu coração nesses últimos dias é que o Deus que escolhe é o mesmo Deus que capacita. Às vezes a gente não consegue entender o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus é mistério. Tem muitas das coisas que nós não entendemos ali no momento. Senhor, por que eu? Mas depois a gente vai entender. A gente começa a entender. Só que para que a gente consiga entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas, para que a gente consiga estar ali na posição que o Senhor quer que a gente esteja, é preciso disponibilidade. É preciso que a gente esteja disponível. Né? Na obra do Senhor há muitas áreas que a gente pode trabalhar. Um sabe cantar, outro louva, outro prega, né? Outro organiza. Na obra do Senhor não falta, irmãos, não falta tanto para trabalhar. O que falta às vezes é disponibilidade. Muitas vezes a gente diz, mas eu só sei louvar. Aí se acomoda ali naquela área. Só ensaia louvor. Não se preocupe em ler a palavra, nem se preparar para outras coisas. E a gente também precisa sair um pouco da nossa zona de conforto. Né? Foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração. Sair da zona de conforto para trabalhar na obra. Né? Fazer além daquilo que a gente já faz. O Senhor, ele despertou muito nesses últimos dias para fazer além daquilo que a gente já faz. Porque tudo que a gente fizer para o Senhor ainda é pouco diante do que Ele entregou a sua vida ali em favor de nós que não merecemos. E o Senhor, ele falou muito ao meu coração sobre isso, sobre se disponibilizar também nas áreas que a gente não domina. Né? Diante daquilo que a gente não sabe, porque ninguém vai sabendo. Quem sabe louvar, quem louva bem, precisa ensaiar. Quem prega precisa ler a palavra, precisa estar ali em constante oração, mas para isso é necessário uma disponibilidade. Né? É necessário que nós tenhamos diante do Senhor um coração ensinável. Senhor, eu não sei orar, mas eu vou orar e meditar na tua palavra. Senhor, eu não sei louvar, mas eu vou ensaiar. Seja aqui comigo, Senhor. E é necessário que a gente tenha essa disponibilidade diante do Senhor. Né? E principalmente nós jovens, né? Que o Senhor, ele fala na sua palavra, né? Que cuidar da sua obra é para com os jovens, né? Nós jovens, muitas vezes a gente, né, se preocupa em aprender coisas da escola, coisas da faculdade, coisas do trabalho, começa um novo trabalho, começa a aprender aqui. Então a mesma disponibilidade que a gente tem que ter para aprender essas coisas, a gente também tem que ter dentro da obra do Senhor. Glória a Deus! Para aprender na palavra, aprender
aprender nos louvores, aprender em todas as áreas que a gente pode, né, contribuir ali dentro da obra. E outra coisa que o Senhor também ministrou no meu coração muito foi sobre exemplo, porque as palavras, o pessoal do mundo tem citado, né, que as palavras convencem, mas o exemplo ele arrasta. Então nós sejamos exemplos para as outras pessoas, né? Nós jovens sejamos exemplos para as crianças, né, que se espelham em nós. Como assim nós também nos espelhamos nas irmãs, nos obreiros, né? Então, eu não sei pregar, não sou pregadora, mas estou pedindo graça ao Senhor, né? Que o Senhor me ensine, que o Senhor me capacite. Não sei pregar 30 minutos, uma hora, 40 minutos, mas quem começou a pregar, começa, né, com a saudação, aí depois prega 10 minutos, 15, e assim, conforme a gente vai buscando, o Senhor ele vai nos dando graça, né? Então nós viemos insistir em buscar, insistir aqui em receber mais de Deus, que a gente não venha a se acomodar, se acostumar com aquilo que o Senhor já nos deu, com aquilo que o Senhor já nos confiou, porque todo o esforço que a gente fizer, né, diante da obra do Senhor, ele é recompensado lá no céu, né? Então nessa noite foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, foi breve, mas eu vou pedir ao Senhor que me capacite a cada dia para que eu possa fazer conforme a vontade dele, né? Como eu vou louvar um hino, peço que os irmãos louvem junto comigo. Vamos louvar com alegria, né? Porque Deus é bom e as suas misericórdias se estendem a cada dia nas nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. O povo de Gibeão
nossas pequenez, nós venhamos perseverar naquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, né? Que nós venhamos nos esforçar para fazer mais para Deus a cada dia, né? Porque Ele é o Deus que chama, que capacita, que dá estratégia, mas para isso é necessária a nossa disponibilidade, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que os irmãos continuem orando ao meu favor e a favor da minha casa, amém? Glória a Deus. Glória a Deus.